volta aqui pra gente comentar algumas coisas interessantes aí da edição e botar uma coisinha que a Aline falou ainda agora no MesaCast, né? Eu tava fazendo outras coisinhas aqui em casa, organizando algumas coisas, né? Vocês sabem que em breve eu terei que deixar esse lugar, mas isso não me impediu de ter assistido ao MesaCast. Inclusive, é um dos motivos do porquê eu precisei gravar o vídeo. Eu tinha que assistir ao programa. Porque a Aline resolveu dar uma detonada nos aliados. Ou melhor, aliados, né? Então eu eu tenho uma certa certeza aí, né? Eu sei que foi uma coisa bem redundante que eu falei agora, que essa amizade entre eles não vai dar muito certo aqui fora, né? Vocês já vão entender isso muito melhor, vocês já vão entender aonde a gente quer chegar. Fora isso, gente, Vinícius barrado no baile. E sim, qual a grande surpresa disso, né? Só tinham duas opções aí que a Renata tinha para barrar. E ela falou isso, tá? Hoje, durante aí o preparo dela para a festa. Ela disse que ela ou podia barrar a Dona Delma ou podia barrar o Vinícius. Só que ela disse que pelo critério dela, ela não ia botar a mulher para fazer isso. E a Dona Delma com aquele ai. A Dona Delma basicamente não ia também conseguir cumprir esse desafio, né? Para quem não acompanhou, é um desafio e tanto. Vini tem que encontrar 32 tiras no meio de 250 mil delas. E, nossa, ele vai ter que montar um desenho com a cara da Renata. Ou seja, ele vai passar aí boa parte da noite tentando encontrar isso. Eu sei que ele avançou bastante, mas olha só, tem muitas tirinhas aí que estão colocadas para confundir. E obviamente que ele já se deu conta disso. O desenho precisa estar alinhado, o que não é o caso que ele está fazendo, pelo menos nesse momento, né? Deixa eu mostrar aí para vocês como é que tá a evolução do Vinícius. Nesse momento aí, como é que o Vinícius está evoluindo. Olha só, para quem quer acompanhar, para quem queria saber, tá aí a evolução do Vinícius, tá? Ele encontrou, de fato, boa parte das tirinhas. Ele encontrou mesmo. Mas percebam que essas tirinhas que ele encontrou não estão perfeitamente alinhadas, tá? O gabarito que o Tadeu mostrou pra gente deixava claro que as tirinhas precisam estar perfeitamente alinhadas. Não é o caso do Vinícius nesse momento, tá? Eu vou colocar em tela cheia para vocês verem, aí vocês vão prestar atenção melhor aí no que o Vinícius está fazendo, tá? Vamos lá colocar aqui em tela cheia para vocês verem aí. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu não sei se ele vai terminar isso a tempo ou se ele quer terminar isso a tempo, né? Eu acho que eu não teria a mesma capacidade dele aí. Olha o tanto de tirinhas que ele ainda tem para armar ali. Olha o tanto de tirinhas que tá ali. Olha, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir mesmo 250 mil tiras aí, e no meio das 250 mil tiras ainda armar um desenho perfeitamente alinhado depois. Eu tô achando que vai dar ruim pro rapaz. Tô achando aí que ele vai passar a noite inteira para tentar se sair desse quarto. E eu acho que ele não vai conseguir, né? Mas enfim, a gente vai acompanhar e daqui a pouco a gente dá mais uma olhadinha aí na evolução do rapaz, né? Agora vocês já perceberam que ele também caiu bastante, deu uma decaída. Dá para perceber aí que o Guilherme baixou um pouquinho a bola. Que o Vinícius baixou um pouquinho a bola. Esse é o último barrado do baile, tá? Então eles basicamente encerraram esse ciclo do barrado do baile como começou. Que é com o quebra-cabeça. Lembra que foi um quebra-cabeça? Só que isso aí é mais do que um quebra-cabeça, né? Você juntar um desenho com todas as tirinhas aí e montar um quadro, um desenho alinhado, pode ser que demore aí boa parte da noite. Ou pode ser que demore a noite toda. Eu acho que de longe esse é o maior desafio que tem aí. E ontem, assim, nos vídeos eu esqueci de passar para vocês ontem a polêmica que deu aí com o Diogo. Tá? Nas redes sociais, logo depois da eliminação da Aline, um vídeo ali pipocou. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora, tá? Que é um vídeo do Diogo.
Esse vídeo aí do Diogo, ele estava no restaurante e estava brindando aí o porquê. Ele disse que se convidou para jantar. Vamos dar uma olhadinha primeiro nesse vídeo aí, que foi bem sugestivo sobre a eliminação da Aline. Olha só. Quem viu esse vídeo aí, viu um monte de coisas, inclusive que ele tava com muito, mas muito ranço mesmo da Aline. Só que aí hoje ele veio a público e disse que não era bem desse jeito, que os fãs estavam vendo coisas, que ele tinha ido a um restaurante ali de madrugada, depois de algum espetáculo que ele viu e tal. Ele deu uma bela de uma justificativa. Então, já que a gente está falando aí dessa polêmica, vamos lá dar a justificativa do rapaz. Gente, é interessante falar sobre essa justificativa, vocês já vão entender quando a gente falar aí do resumo do que aconteceu na edição e do MesaCast. Justamente quando a Aline deu uma detonada nos seus aliados. Mas vamos começar primeiro aí com esse vídeo, tá? Olha aí. Oi, pessoal. Bom dia. Ontem eu fui dormir super tarde, não consegui acordar cedo hoje, de jeito nenhum. Mas pelo menos eu descansei. Eu tô recebendo aqui muitas mensagens, vi que fizeram também publicações completamente fora de contexto, falando sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Ontem eu fui em um evento, depois me convidei para jantar. Fui num restaurante que eu adoro ir na madrugada, pedi um suco que eu também adoro, que é um suco de melancia com gengibre. E eu estava feliz de estar bebendo meu suco. E as pessoas estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Eu não estava brindando a saída da Aline. Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela. Eu tenho muito respeito pela Aline. Então, gente, não inventem histórias. Não coloquem palavras na minha boca. Palavras que eu não disse. Fiquem bem. Boas vibrações para todo mundo. O problema, Diogo, é que a hora que você postou o vídeo, tá? A hora que você colocou o vídeo, deu a entender uma outra coisa, né? A hora que você coloca o vídeo, dá a entender que sim, você estava brindando a eliminação da Aline. A hora que o vídeo que você postou na sua rede social deu a entender isso. Mesmo que não tenha sido, deu a entender. E sim, o público vai pensar isso. Já que você quer tanto trabalhar com a internet, você precisa primeiro aprender, né, o timing das coisas. Talvez você de fato não tivesse ligado que a Aline teria sido eliminada. Eu até acredito mesmo que ele não teria se ligado nisso. Acredito que ele não esteja assistindo ao BBB de uma forma mais... com afinco, como nós fazemos aqui. Então, obviamente que ele não ia perceber isso. Só que aí, da forma como ele fez, né? Obviamente que as pessoas iam entender outra coisa. Obviamente que as pessoas iam entender que ele estava, assim, brindando a eliminação da Aline. Mas seja lá como for, né, gente? Eu acho que também não vai dar muito em alguma coisa o relacionamento dos dois, né? Eu também acho que esse relacionamento deles não tem muito futuro mais. Também acho que isso aí... eu até lembro que eu falei pra vocês aqui que eu até acreditei que eles poderiam ter algum tipo de relação. Mas hoje eu acho que não, eu acho que eles não vão conseguir ter nenhum tipo de relação. Acho que a mãe dele, inclusive, não vai querer isso. Eu acho que a mãe dele vai ser tipo uma pessoa que vai impedir muito dessas coisas de acontecerem. Dona Vilma pegou ranço da Aline, né? Já pegou ranço, eu acho muito difícil que ela desrance. Eu, pelo menos, acho que ela não vai, né? Mas, enfim. Vamos lá comentar com vocês um pequeno resumo aí. Só que antes de eu falar da edição, eu vou logo entrar aqui na conversa do Vinícius hoje à tarde. Eu falei meio por alto no vídeo anterior dessa conversa, mas agora vamos lá falar dessa conversa um pouquinho mais profunda, tá? O Vinícius estava ali, antes da casa ser fechada para manutenção externa, ele disse ali:
Se eu não ganhar a liderança, eu tenho certeza que quem bate ponto nesse paredão sou eu. Aí o Diego responde assim pra ele, que ele não tinha certeza de nada, que não podia ter certeza de nada num jogo como esse. Aí o Vinícius disse que se for na terça, ele ainda bota pra girar no modo Stone. E que quem mais sai aí entre os três, ele estava se referindo aos três ali, era ele. Bastava ele cair na eliminação que ele seria mesmo eliminado. Bastava ele cair no paredão, aliás, que ele seria mesmo eliminado. Então, assim, eu não tenho dúvidas, inclusive, que ele vai ser o próximo eliminado, dependendo aí de como é que vai ser esse paredão. Porque, se vocês já perceberam, o quarto anos 50 está dividido ainda sobre quem eles vão indicar. A Renata quer indicar a Dona Delma, mas a Eva e a Dona Vilma querem indicar o Vinícius. Acredito eu, né, que pela força da maioria, eles vão acabar botando o Vinícius, tá? E aí o Guilherme até fala pra ele assim, depende com quem ele for pro paredão. Se ele for pro paredão com pessoas que eles considerem mais fracas, é capaz dele sobreviver. E aí o Vinícius aí recebeu os conselhos do Diego, o Diego disse ali, eu sei que você tá de luto porque é o primeiro dia, mas não se perde de você mesmo, não perca o seu eu, não saia de fora do seu caminho, não se desconcentre por coisa de situações que aconteceram antes, porque com a saída da Aline, por uma questão bem direta sobre as coisas que estavam acontecendo, você acabou se envolvendo, mas não se perde do seu caminho, você foi coerente do dia que você entrou até agora, você teve uma fala que não foi correta, que você sabe que você não pode se basear por conta desta fala, que a sua trajetória toda não pode se basear nisso e tal. Diego falou isso aí pra ele. E aí o Vinícius disse aí, né, que querendo ou não, isso vai pesar na hora da eliminação dele. Ele tem uma certa ciência disso, tá? Ele tem tanta ciência que se isso acontecer, ele sabe que ele vai se perder ali e que não vai dar certo para ele. E aí o Guilherme, inclusive, falou ali que dentre todos os 12 que estão na casa, só 3 pessoas ainda não foram a nenhum dos paredões. Os gêmeos e a Dona Delma. A própria sogra dele nunca pisou num paredão. E eu acho que se ela pisar no paredão, ela não vai ter nem a chance de voltar, né? E aí, o Diego até se espantou que nesta altura do campeonato, faltando 4 semanas para o programa acabar, não tem mais ninguém assim, já não era, aliás, para ter ninguém que não tenha ido ao paredão. Mas sim. Os 3 ainda não foram, a Delma e os gêmeos. A Delma, João Pedro e João Gabriel ainda não enfrentaram isso. E aí o Guilherme disse que é um fator da pessoa ser querida demais deles lá dentro. E aí ele fala ali que do João Pedro todo mundo gosta dele, que a Delma sempre foi uma pessoa muito querida até certo ponto e que talvez agora a Delma vá pro paredão, porque as pessoas já começaram a ter um certo rancinho da moça, né? Quer dizer, da senhora. Aí o Diego disse aí que a Dona Delma tem bastante chances de ir ao paredão, sim. E depois ele se vira ali pro Vinícius e disse que ele não acha que o Vinícius tem chances de ir pro paredão, pelo menos não agora. Aí depois... O Vinícius disse ali que as mesmas pessoas que estão acusando ele de ser ofensivo são as pessoas que ofenderam outras pessoas de forma muito mais perversa e cruel. É sim, né? Eu vou ter que discordar do Vinícius, porque eu acho que foi bem pesado o que o Vinícius fez. O Vinícius disse ali que todo mundo tem memória curta, que todo mundo tá apontando ele sobre ele ser ofensivo, ou que ele ofendeu outras pessoas. E aí ele disse ali que
ele está sofrendo uma perseguição muito cruel, muito perversa, e que quando um fala, todo mundo começa a falar a mesma coisa, que acusaram ele de ser ofensivo, como se ele fosse uma pessoa ofensiva, e que eles não estavam falando do jogo dele, mas estavam falando da pessoa dele. Eu acho que não tem muito que dissociar uma coisa da outra, né? Mas enfim, eles vão encontrar uma forma de dissociar. Aí depois ele continua. Disse ele que o povo ali tem memória curta, porque ambos ali já esqueceram que eles também já foram muito ofensivos quando falaram de várias outras coisas. Disse ali que o dele foi uma gíria, que soou mal, que soou como uma ofensa, que foi convertida para ser uma palavra de baixo calão, e que é diferente dele ofender alguém e pegar num ponto de crueldade, que nem quando brincaram e mexeram com a ansiedade do Diego, ou quando colocaram outra pessoa e falaram que doeu muito mais nela. Disse ele ali que as pessoas lá dentro já causaram muito mais dores. Disse ele também que aquele almoço das meninas teve muito mais coisas pesadas e que elas estão sendo injustas com ele. Complicado, né, gente? Complicado como julgar o Vinícius, né? Porque assim, quando o Vinícius coloca a questão ali da palavra, da pomba suja, que ele está sendo colocado ali como uma pessoa ruim por causa da tal da pomba, e foi ele próprio que jogou no jogo, não vamos esquecer disso, ele jogou isso como se todo mundo soubesse o significado dessa expressão. Ninguém tem a obrigação de saber o significado desta expressão. Ninguém tem a obrigação de saber o que significa pomba suja. E tudo ali dentro, eu acho que ele não assistiu ao BBB. Se ele tivesse assistido, ele saberia. Tudo lá dentro vira motivo para voto. Tudo lá dentro vira motivo de apontamento. Foi ele quem trouxe o pomba suja. E eu falei para vocês aqui naquele dia do Sincerão. Foi ele quem chamou as duas pombas sujas. Ele não falou isso aí para elogiar ninguém. Ele falou isso aí para ofender as pessoas. E independente daí de como ele fez, ele próprio voltou atrás e se desculpou e depois voltou atrás de ter se desculpado. Então, o grande problema do Vinícius é ele não mediu as palavras e ele esqueceu que dentro desse jogo todo mundo vai usar a mínima coisa, pegar a mínima coisa, pode ser deste tamaninho assim, e transformar em algo deste tamanho aqui, como vocês estão vendo. Eles sempre vão acontecer isso, vão sempre fazer tempestade em copo d'água, porque é assim que as coisas são. Eles vivem nesse microcosmo. É assim que as coisas funcionam. Então me parece que o Vinícius, ele aí se perdeu ali. E aí ele começou lá a reclamar das pessoas, porque as pessoas estão julgando ele por um pequeno deslize dele. Não foi um pequeno deslize. Ele próprio se colocou nessa situação. E aí ele começou a dizer ali que quando o outro comete um erro, é como se... Desculpa, ele colocou assim, eu vou ler o que ele disse. É muito mais fácil quando você comete o erro e você aponta o outro como se o seu erro não existisse. Sendo que você cometeu, você magoou outra pessoa. E aí ele disse ali, o que o povo aqui dentro está fazendo? Está banalizando? E aí ele disse que o povo lá dentro banalizou a desculpa, como se a desculpa anulasse o que ele fez. Assim, foi o próprio Vinícius que anulou a própria desculpa, né? Então, tipo assim. Aí ele disse ali que uma desculpa não faz com que uma pessoa se redima da situação. Às vezes eu fico sem palavras para definir aí aonde o Vinícius está querendo chegar com isso. Eu não tenho nada contra o Vinícius, já disse que eu até certo ponto do jogo até gostava dele, mas eu tô achando o Vinícius meio perdido nessa história toda, tá? Tô achando o Vinícius meio perdido aí. Por quê, gente? O Vinícius está esquecendo que foi ele quem colocou as meninas nessa situação. Ele está esquecendo que as meninas só estão revidando ele aquilo que ele fez. E tá tudo bem elas revidarem aquilo que ele fez.
porque é assim que as coisas são. Ele está num jogo que deveria saber disso. Ele disse que assistiu tanto às outras temporadas, deveria saber disso também. E aí ele disse ali que a pessoa pode até pedir desculpas, mas as palavras ditas não são palavras apagadas. E se ele sabe que palavras ditas não são palavras apagadas, então que não tivesse falado a tal da pomba suja. A pomba suja virou até um personagem dentro desse jogo, né? Virou um personagem ali. E aí, para completar no meio disso tudo, ele disse ali que às vezes dói muito mais falar algo para alguém, colocar aquela pessoa numa situação ruim, que dói dentro dele quando ele tem que fazer um apontamento, e que se dói dentro daquela pessoa, também dói nele de ter que apontar. Aí o Vinícius disse aí que ele falou dos erros que ele cometeu lá dentro, que a pessoa comete, que a pessoa esquece que cometeu e aponta no outro. Disse ali que as outras pessoas também já erraram lá dentro, que outras pessoas já ofenderam e que as ofensas só são usadas aí de uma forma ali para tentar diminuir o outro. Disse ele ali que chamar a Vitória de sonsa, disso e aquilo. Às vezes falar isso ofende alguém. E aí ele disse ali que é uma ofensa. Pode ser uma ofensa mais leve ou mais pesada, mas é uma ofensa. Já relativizou ofensa, inclusive o Vinícius, né? Porque afinal de contas, para mim não existe ofensa grave, ofensa leve, não. Ofensa é ofensa. E aí ele disse que as pessoas vão lá, pedem desculpas e continuam fazendo como se nada tivesse acontecido. Mas foi ele quem pediu desculpa para as meninas, né? Não vamos esquecer disso. Foi ele quem chamou as duas de as pombas sujas e depois pediu desculpas para elas e depois votou nelas e depois apontou elas de novo no Sincerão. Não vamos esquecer disso, né? Porque eu acho que é isso que o Vinícius está esquecendo. E aí ele disse ali que parece que chegou num ponto em que tudo que ele faz não é suficiente para provar que ele é uma pessoa boa e que as pessoas ali estão resumindo ele apenas a uma fala. E que tudo que ele fez de bom para todo mundo fica agora esquecido, que todo mundo passa a criticar o jogo dele, passa a criticá-lo, passa a apontá-lo, passa a apontar a pessoa dele, e que isso coloca ele num lugar que não cabe, que anulou tudo o de bom que ele fez ali dentro. Vinícius, a vida é assim, tá? Independente de você estar no BBB ou de você não estar no BBB. O que você faz de bom tende a ser apagado quando você tem uma atitude ruim. Isso é da vida, isso não tem nada a ver com você estar do outro lado ou não. O seu maior erro, cara, é você não perceber que você está sendo julgado por uma fala que você próprio colocou e uma fala que, independente de ser ou não ser um palavrão, de ser ou não ser uma palavra ofensiva, foi você próprio que jogou esta palavra no jogo. Foi você próprio que usou isso para colocar ali, para ofender as meninas. Independente disso ser uma palavra de baixo calão ou não, você não estava elogiando ela quando chamou elas de pombas sujas. Então, né, desculpa. Não tem muito que você possa questionar sobre isso. É lógico que as pessoas vão resumir você a isso. É lógico que a sua trajetória no jogo vai ser interrompida por causa da pomba. É claro que isso vai acontecer. E é claro que a gente vai ver isso acontecendo quando você cair no paredão. Isso vai ser motivo para você ser votado. Isso vai ser motivo para você ser eliminado. Porque você não está percebendo que um jogo como este é feito desta forma. De todas as maneiras, Vinícius ali continuou ali se lamentando. E aí o Diego até jogou assim pra ele: mas anula se você também anular. E se você acreditar que tá anulado. E aí o Vinícius disse ali que isso anula o fato de como as coisas foram conduzidas, que anulou tudo de benfeitoria e de cuidado que ele fez. E que aí a situação dele tinha piorado. A culpa dele, né? Culpa própria, e ele fez essa culpa porque ele quis, ele próprio se colocou nessa situação, ele próprio fez isso.
Aí ele disse ali que ele não tem o direito de falhar, que ele não tem o direito de errar. Já tá querendo puxar uma pauta aí também, né? Mas assim, não é que ele não tenha o direito de falhar ou que ele não tenha o direito de errar. Talvez se ele tivesse chamado as meninas de outras palavras que todo mundo entendesse, ninguém estaria questionando o fato dele ter chamado as meninas de pomba suja. Aí ele usou uma palavra que ninguém entende ou compreende ou que não tem o mesmo sentido no resto do Brasil. E aí, o que as pessoas vão pensar dele, né? Então, desculpa, ele próprio se colocou nessa situação e eu acho muito difícil ali ele sair dessa situação dessa forma. Ele disse ali que ele foi muito julgado e que ele não fez nada demais, que ele pediu desculpas, que ele conversou, que ele mudou até o tom dele e que ele disse ali que ele nunca ia falar com as pessoas de qualquer jeito lá dentro, que ele nunca teve uma discussão ali com as meninas, e as meninas que foram gritar com ele e tal. É o que eu falei pra vocês, o próprio Vinícius se coloca nessa situação, e aí o próprio Vinícius acaba ali querendo dar uma invertida numa história que infelizmente é culpa dele mesmo. E aí não vai ter como ele se sair. Ele disse que foram as meninas que foram gritar com ele e que o ofensivo da história foi justamente as meninas que foram gritar com ele. E aí ele disse que talvez ele não, que as meninas foram atrás de arrumar briga com ele e que ele que não sabia conduzir um discurso e que ele que não estava sabendo ser educado e tal. E aí ele disse ali que cabia ao outro enxergar ele e tal. E que agora estava tudo muito vulgarizado. Pois é, né, gente? Eu não tenho muito o que dizer sobre o Vinícius, tá? Porque ele próprio se jogou nisso. A Renata, inclusive, pegou um card e ouviu parte dessa conversa aí e tal. Só que aí eles já tinham terminado essa conversa aí, dele se sentir ofendido pelas meninas também e tal. E viu que eles estavam falando de outro assunto ali. A Vitória, inclusive, estava falando aí que a mãe dela fazia um bolo e tal, enfim. Foi só isso aí, tá? E aí depois que parece que eles adivinharam que a Renata estava ouvindo. Aí a Vitória disse ali que não adianta uma pessoa que só briga e só xinga, que faz isso e aquilo, porque depois o jogo é também um jogo de oportunidades. E que ela está no BBB para ter oportunidades de trabalho. E ela jogou isso na cara dele. As pessoas não vão querer contratar uma pessoa que não tem respeito pelos outros. E aí ela começou a dizer isso aí. Se o Vinícius tem sempre respeito pelas pessoas, as marcas vão querer contratar. Então não é tudo a ferro e fogo, como ela mesma disse, que não é para esculhambar, que ela não vai ser mais esculhambada do que as outras pessoas. Disse ela que se ela continuasse ali sendo esculhambada e continuando a esculhambar com as outras pessoas, ela também não ia ter oportunidade de trabalho e que ela tá pensando nisso também. O Vinícius, inclusive, tá pensando ali em virar ator. Eu não acho que ele tenha todo esse talento, eu não acho que ele tenha talento artístico para essa área, mas enfim, é um sonho dele, ninguém pode tirar isso dele. Só acho que ele não está no caminho certo, tá? Só acho. Aí a Renata lá ganhou a festa dela, ganhou lá os VTs dela e tá? E aí vamos comentar com vocês algumas coisas da edição. Lembra que ontem eu mostrei aí esse framezinho aí do Rob Mal aí e tal? Então, esse framezinho aí do Rob Mal, vocês leram que tem aí a Semana Turbo e que só falta definir a data. Porque eu tive que relembrar isso, né? Tive que buscar de novo isso. Porque, né? Tadeu disse hoje no programa que a prova do líder amanhã vai ser uma prova emocionante. E que ao término da prova do líder já teremos uma pessoa emparedada. Então a Semana Turbo já começa amanhã, tá? Amanhã
a gente vai ter essa semana turbo. E aí eles foram relembrar a eliminação da Aline e tal, todo o choro aí da Aline, enfim, toda a eliminação dela. E aí mostraram aí o momento que o Guilherme fala aí. Teve também esse outro momento, que foi o momento aí do Diego, aonde o Diego disse que ele não estava feliz porque ela saiu, mas que ele não podia deixar de ficar feliz porque ele ficou no programa. E aí depois o Vinícius até falou para ele que tava tudo bem, que tava tudo certo e tal, porque afinal de contas, né, ele tinha que comemorar mesmo a vitória dele. E aí, no meio disso, quando eles foram se sentar ali para conversar, o Guilherme disse ali que a Aline se perdeu em algumas das falas dela. Disse aí o Guilherme: eu falei pro Diego, eu acho que hoje você passa longe. E aí ele disse aí: o que eu acho mesmo? A Aline estava vindo numa crescente muito grande, como uma pessoa que poderia ganhar o programa, mas ela se perdeu às vezes em algumas falas dela. Disse ele: eu acho que num determinado momento, principalmente quando a Renata voltou, ela poderia ter mantido a mesma classe do início. Teve algumas coisas que foram faladas que pegaram de um jeito quem era a maior potência do nosso lado, a Aline, e do outro lado só tinha uma pessoa. Na minha cabeça, Diego passou ileso hoje e ficou entre a Aline e o Mike. Acho que a Rê tá muito grande nesse programa. Ela veio para brigar ainda mais e ela conseguiu manter o embate. Então, né, a edição mostrou aí toda a recalculagem de rota do Guilherme. E olha que nem mostrou tão profundamente como eu te mostrei no vídeo anterior, viu? Ele não mostrou toda essa recalculagem aí da rota, tá? E aí o outro momento que eu achei interessante foi esse aí, que a Dona Vilma elogiou a tática que eles tiveram pela segunda semana, que foi uma tática inteligente, que eles colocaram a Aline na semana certa e que a confirmação daquilo que a Renata falou também aconteceu, que o Diego era forte. Que disseram ela, botamos ela com o Diego e o Diego é forte. Confirmaram aí a resposta que a Renata tinha trazido aqui de fora, né? Agora vamos ver se essa confirmação vai se manter nas próximas semanas, né? Aí também teve outro momento ali do Diego rindo ali da cara da Vitória, quando a Vitória disse ali o conselho do psicólogo dela: seja você o seu lugar seguro. E aí depois ele também falou da Renata ali, que ele não queria votar na Renata, que ele não tá afim de votar na Renata, porque a Renata não fez nada pra ele e tal, enfim. E aí, o momento aí que a Eva e a Renata comemoram a volta do Mike, do paredão, e aí elas dizem: deu certo, Renata, a gente regou a plantinha. E aí ela fala aí: agora é só ela crescer bem muito. É o que a gente espera, né? Que ela cresça bem muito. Aí o outro momento da edição foi justamente aí outra coisa que o Guilherme disse, que ele tinha coisas da Renata que ele realmente não tinha como discordar, que tinha falas da Renata que ele realmente não podia discordar dela e tal. Então ele deixou bastante claro. Ele já tá pensando nessa recalculagem da rota aí, né? Tá pensando em toda a recalculagem dessa rota. E aí algumas outras coisas interessantes, tá? Aquele quadro de humor do Rodrigo Santana, que pegou aí uma coisa igual ao programa da Ana Maria Braga, e aí tiraram um sarro dessa citação aí da Vitória. E aí a Eva, com o seu choro sem lágrimas, né? Enfim, nem todo mundo vai chorar com lágrimas, né? Aí mostraram esse momento aí da Aline. A Aline, então, recebeu um berimbau, que era um quadro ali que eles criaram para ela, ou toca, ou sei lá o que, e toca o berimbau. E aí elas foram relembrando algumas situações ali do jogo e tal. Mas uma coisa que foi mais engraçada foi justamente quando a Reitiane fala aí sobre a Dona Vilma,
Que aí eles mandam buscar ali a bonequinha ali da Dona Vilma, tá? E eu juro pra vocês que eu ri aí desse momento da Dona Vilma. Que eu ri pra caramba aí das falas que tinham na boneca. Ela vai sair se Deus quiser. Ela é muito arrogante. E olha a cara da Aline, eu achei muito engraçado isso. E aí a Aline disse assim no final: Dona Vilma, a senhora é a sogra que eu pedi a Deus. Daqui pra frente seremos felizes juntas. Eu ri pra caramba, tá? Não vou negar pra vocês que eu ri desse momento aí da Aline, que eu ri pra caramba aí desse momento dela com a bonequinha da Dona Vilma. E o mais engraçado não foi nem esse. Foi a Reitiane ali, o Rodrigo Santana, dizendo ali: você já teve com a pessoa física, né? Então a boneca é mais fácil pra você. Eu vou mentir pra vocês que eu achei engraçado. Aí depois mostraram a Dona Delma desolada porque a Aline tinha saído. Aí a Dona Delma depois com aquele parece que tudo tá doendo nela. Não sei se vocês já perceberam isso. Aí ela disse que ela não ia se vestir para a festa da Renata, porque ela ia ser mesmo barrada na festa da Renata e tal. Então que ela não ia se vestir, que ela não ia perder o tempo dela, e que se ela fosse lá barrada, ela ia dormir. Covardona, né? Dona Delma é uma pessoa muito covarde. E aí mostraram aí a Dona Vilma falando que ela queria mandar o Aurélio direto pro paredão, né? Se referindo aí ao Vinícius, que ele sim iria pro paredão. Mas por que Aurélio? Gente, é uma referência ao dicionário Aurélio, tá? Porque o Vinícius sempre se colocou ali como sabichão. Eu acho que vocês já entenderam, né? A associação aí da Dona Vilma. Aí depois a dona Delma dizendo ali que o paredão ia vir com chumbo grosso, que ela não ia mesmo se vestir para a festa da Renata e tal. Enfim, Dona Delma é muito covardona. Dona Delma não tem coragem ali de enfrentar um mísero desafio para tentar se livrar. Mostraram aí também o Diego fazendo tal sarau que o Diogo queria fazer. Só não mostraram a Dona Vilma, a Renata e a Eva criticando a cantoria do Diego, né? Porque o Diego tava ali na academia, passou umas horas cantando ali hoje à tarde, tá? Passou horas, é muito eclético o menino, inclusive, né? Foi do gospel ao pagode, Sandy Júnior ali em questão de segundos. Bem eclético, até a Daniele estava incomodada com isso. Até ela se incomodou com a cantoria dele. E ele até riu do momento que ela foi embora dali, né? Aí o Tadeu entrou ali ao vivo, parabenizou o Mike e o Diego por terem voltado. E aí o Mike disse ali que ele queria ali, que o paredão tava insosso. E que agora ele deu uma temperadinha no jogo. Não vou negar, né, que ele deu logo mais do que uma alfinetada no Vinícius, né? Isso é muito mais do que uma alfinetada aí. Aí quando falou com o Diego disse que ele ficou paralisado, porque ele estava muito ansioso, porque ele estava ali com medo ali do Tadeu anunciar que ele ia ser eliminado e tal, e que ele estava todo paralisado pela crise de ansiedade dele, por isso que ele não teve nenhuma reação, mas que ele estava feliz por ter ficado, e ele chegou até a agradecer ao Tadeu porque ele ficou. E aí o Tadeu falou assim pra ele, ó, eu não voto, eu não. Seja lá como for, gente, falaram também ali da Vitória, que a Vitória disse ali que o pé dela é muito frio, que ela sente muito frio nos pés e tal, enfim, coisas que não interessam pra gente. E aí, de fato, imagina quando o Diego cair no paredão de novo, né? Não acho que vai cair nesse próximo paredão, mas acho que vai cair pelo menos no outro, né? Porque agora todo mundo vai ter que ir pro paredão, não tem mais o que fazer. Todo mundo vai precisar ir para este paredão, né? E aí, Tadeu perguntou ali pra Renata quem ela ia barrar da festa dela. Aí a Renata disse aí que ela ia barrar da festa dela uma pessoa que ela já tinha muitos conflitos e que essa pessoa já tinha barrado ela da prova do anjo anteriormente, então ela ia barrar o Vinícius. E aí o Vinícius foi lá pro quarto do barrado, o último desta temporada, tá? E aí no quarto do barrado, Vinícius tinha que se deparar ali com um desafio.
O desafio do Vinícius era encontrar as 33 tirinhas deste desenho que tá ali na parede. Aquele é o gabarito, tá? Ele tinha que encontrar as tirinhas que estavam dentro dessas caixas, e tinha 250 mil tirinhas ali de papel. Que ele tinha que encontrar as 33 tiras corretas e remontar o desenho da Renata ali em cima da mesa. E aí o Vinícius ficou com esta cara aí, né? Eu achei que ele realmente não fosse se empenhar tanto nesse desafio, porque afinal de contas, né? Ele não teria tanto motivo para ir para a festa da Renata, já que a Renata barrou ele porque não queria que ele fosse para a festa dela. E aí a edição mostrou como é que ele tem que fazer a montagem ali. Não mostrou para ele, mostrou para a gente, tá? Mostrou aí que o gabarito era esse e tinha que ser exatamente assim, tudo alinhado. Eles mostraram aí como é a montagem, que ele ia encontrando as tirinhas e ia alinhando dentro dessa área demarcada, o vermelho. E que ele ia encontrar as tirinhas ali, as 33, e ia montar isso aí. E depois, né, ele estaria liberado para ir para a festa. Seja lá como for, no começo do programa, de fato, o Vinícius encontrou várias tirinhas aí, conseguiu achar. E aí, quando o Tadeu terminou o programa, o Tadeu disse que a prova do líder será emocionante amanhã. Disse o Tadeu, assim que a prova do líder acabar, nós teremos uma pessoa no paredão. Como vai ser isso? Disse o Tadeu, amanhã eu explico. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que eles não tinham me dado certeza de como seria a prova do líder, né? Eles estão mantendo ali sobre segredo, estão mantendo tudo ali sobre segredo, então realmente não dá pra gente trazer pra vocês o que vai vir ali. Eu juro que eu vou continuar tentando descobrir alguma coisa ali com as minhas fontes, tá? Mas não acho que eu vá conseguir alguma coisa, tá? E aí começou a festa da Renata, e aí o Vinícius já tinha encontrado algumas tirinhas enquanto o programa estava rolando na televisão, tá? E aí na Globoplay ele continuou na montagem lá das tirinhas e continuou ali, achou várias e tal. Ele já deu uma boa de uma evoluída aí nessas tirinhas, tá? Mas já descartou boa parte delas também, porque afinal de contas, né, essas tiras aí são meio difíceis de achar. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá a evolução do Vinícius. Como é que o Vinícius está evoluindo na montagem desse quebra-cabeça diferente, né? Tem 33 tiras, mas encontrar as tirinhas certas dá muito mais trabalho. Olha aí como é que a gente tá vendo o Vinícius nesse momento, tá? Aí o Vinícius já evoluiu uma parte do desenho, você consegue ver aí à esquerda da sua tela. Só que ele tá pegando várias tiras que não estão ali fechando o centro e o lado direito da sua tela. Então, olha, né, me parece aí que esse desafio vai demorar bastante para ele conseguir concluir, né? Me parece que a gente vai ver o Vinícius demorando a entregar esse resultado aí pra gente, tá? Me parece, não dá para eu afirmar com certeza, porque afinal não sou eu que estou fazendo o desafio. Agora uma outra coisa, MesaCast. Eu assisti uma parte do MesaCast hoje. A Aline resolveu romper ali com os seus aliados, tá? A Aline de fato rompeu com o quarto anos 50. A Aline disse ali que ela está decepcionadíssima com os seus aliados do quarto anos 50. Disse ela, eu estou decepcionadíssima com os anos 50 e eu não vou mentir para vocês, porque eu acabei descobrindo que os próprios aliados que eu tinha dentro da casa falavam de mim pelas costas também, e era algo que eu não fazia, e eu tenho certeza que isso agora, sendo notado também pelo público, de uma forma ou de outra, só fortalece as meninas, a Eva e a Renata, até porque elas estão jogando muito
muito. E aí ela disse ali que as únicas pessoas do quarto ano e 50 que ela ainda levaria para a vida seria justamente a Vitória. E que seriam as únicas pessoas ali do quarto ano e 50 que ainda valeriam a pena. Sério, ela jogou isso ali no MesaCast, tá? Ela tá decepcionadíssima com tudo o que aconteceu. E aí ela disse que ela só salva o Vini e a Vitória mesmo. Disse a Aline, dos anos 50, eu só salvo o Vini e a Vitória mesmo. Do Diego eu já vi algumas cenas. A Dani é muito pelo Diego e não tem como ser diferente. Eu já percebi que ela concorda com alguns pensamentos dele em relação às minhas posturas. Gente, as falas do Tadeu foram assertivas sobre dar uma injeção de ânimo na casa. Tava cômodo, sem graça, e eu queria que o pessoal acordasse pro jogo. Disse ela, o Gui, querendo ou não, está começando a sabonetar pro lado da Renata. Não sei o que está acontecendo. Eles estão desestruturados com a minha saída e estão se aproximando cada vez mais e elas vão se aproveitar disso com toda a certeza. Nossa, né? Não precisa ser tão especialista ali para entender que é exatamente isso que vai acontecer. E eu acho que isso é culpa, isso não é culpa da saída da Aline, tá? A Aline saiu por causa dos problemas que ela causou com as meninas e porque a torcida dela não é tão forte quanto a torcida das meninas. E tá tudo bem não ter uma torcida forte. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas o grande problema da Aline com relação ao que aconteceu ali é que ela, sim, aglutinava as pessoas no entorno dela, mesmo que ela não estivesse certa nos posicionamentos dela. E o Guilherme e o Diego sempre bateram de frente com a Aline. Só que eles nunca falaram isso na cara dela. E agora ela tá dizendo que o Guilherme já tá sabonetando pro lado ali da Renata. Gente, é o que eu falei para vocês e vou continuar mantendo aqui a minha visão e a minha palavra. Se eu tiver errado ali na frente, o próprio programa vai quebrar minha cara. E que quebre, espero que quebre. Mas eu acho que não vai ser diferente do que eu vou falar para vocês. As meninas ontem, com a torcida delas, provaram a força que elas conseguiram aqui fora. Ai, mas o pós delas, elas vão ficar esquecidas no pós e tal. Será que realmente elas querem uma vida de famosa? Ou elas só querem o dinheiro ali? Se a Renata ganhar, você acha que a Renata vai querer viver uma vida de famosa? Ou ela vai querer pegar o dinheiro, investir e viver uma vida diferente? Mudar a vida da família dela? Será que isso não é mais importante para ela do que ser famosa? Será que as pessoas pensam que todo mundo que tá no BBB quer sair de lá e virar influenciador digital? Então, assim, vamos ser sinceros. Independente aí da forma como as meninas conquistaram a torcida, elas conquistaram. E não interessa se a Aline saiu ou não do BBB, da forma como ela saiu. Todo mundo ali que vai enxergar a Renata, que foi ela que foi e voltou da Casa de Vidro, ela obviamente já voltou de lá com força, já voltou de lá favorita, inclusive. E eu sempre venho falando para vocês, discordei da Renata ir sim lá para Casa de Vidro, discordei porque eu imaginei que ela não fosse fazer o que ela fez, mas ao contrário, quando ela chegou e botou ali para torar, já passei a gostar dela, passei a gostar da atitude dela, porque aí eu sei que ela teve uma ajudinha da produção, mas ela fez o jogo acontecer. Um jogo que estava cômodo e parado, como a própria Aline falou. Então não dá para dizer que a Renata não tá jogando, não dá para dizer que a Renata não tá fazendo um jogo que ela tá fazendo e que tá sendo bem feito. Tanto está sendo bem feito que o público comprou o lado delas e vai levar para a final quem elas quiserem que vá para a final. Então, olha, por isso que eu falei para vocês, muito difícil o Diego, com esta sensação que ele disse que vem do coração dele, concretizar o desejo de estar na final. Eu não sei se ele vai estar na final. Eu acho que não vai. Eu acho que ele não vai ter condições de chegar lá. Posso estar errado, mas eu acho que ele não vai para essa final. Ele vai ter que mostrar muito mais do que ele está mostrando agora pra gente. E aí, coisas que nós vamos ver acontecer daqui a alguns dias, não é mais nem semanas, é dias, porque já vai começar o modo turbo mesmo. E aí, gente, modo turbo vai ser paredão atrás de paredão. Vamos ver quem é que vai resistir a esse paredão, né? Vamos ver quem é que vai resistir a todas essas pequenas e grandes movimentações. Só sei de uma coisa.
O Guilherme não é besta. Ele já percebeu que a Renata tá forte e já percebeu que ele tem que pular pro lado dela. E qualquer pessoa ali que fosse minimamente inteligente também faria a mesma coisa. Se o público vai enxergar isso como falta de coragem, deixa chegar o Guilherme no paredão e a gente vai descobrir, tá? Por enquanto, é isso que a gente tem para trazer para vocês, tá? Amanhã a gente volta aqui com vocês, tá? Vou acompanhar aí o Vinícius, ver se ele consegue ou não completar o desenho. Ele deve conseguir completar o desenho, mas vai levar aí algumas horas, o resto da noite para conseguir isso, né? Mas enfim, achar 33 tirinhas no meio de 250 mil vai demorar. E muito, inclusive, né? Amanhã a gente tá de volta e comenta mais com vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.